De grão em grão a galinha enche o papo. Conhece essa frase? Repete ela. Se tu conhece e repete essa frase, esse pode ser um dos motivos pelos quais as tuas vendas grandes estão sempre escapando pela tua mão sem tu perceber. Porque na real, essa história de grão em grão a galinha enche o papo, ela parece bonitinha, mas nada mais é do que uma justificativa aí para os teus maus resultados. Até porque a galinha, ela vai, bica aqui, bica ali, né? Passa o dia inteiro bicando e ciscando. Só que tu já abriu uma moela de uma galinha? Já viu o que tem lá dentro? Tem pedra, tem pedaço de madeira, tem tudo. A galinha, por mais que ela passe o dia inteiro bicando e batendo com o bico no chão, ela pega de tudo quanto é coisa, aceita de tudo. E depois aquilo que é comida, ela absorve, né? E o que não é, ela joga fora. Mas o fato é que, por mais que ela de fato realmente encha o papo, nem sempre é só de coisa boa. E nas vendas, isso acontece muito. É o vendedor com aquelas vendinhas pequenas, uma vendinha, outra ali. Ele vai vendendo, vendendo, mas as vendas grandes nunca acontecem. E a justificativa sempre existe. Que de grão em grão, a galinha enche o papo. Porque é uma justificativa aceita socialmente e dá a impressão de que eu estou sempre me mexendo. Por menor que seja o meu resultado, eu sempre estou fazendo ele. Aí essa justificativa, junto com aquela outra que aos pouquinhos eu chego lá, todas elas são aceitas socialmente. Porque dá a impressão de que eu estou sempre me mexendo, estou sempre fazendo alguma coisa. O detalhe é que são somente justificativas. Por quê? Porque aos poucos eu chego lá, esse aos poucos demora um mês, 2 meses, 6 meses, um ano, 5, 10, 15, 20 anos. E a pessoa continua no mesmo lugar, sempre justificando o quê? Mas eu estou evoluindo, eu não estou parado. De grão em grão, a galinha enche o papo. Só que isso não é por acaso. Isso tem uma justificativa. Isso tem a ver com algo chamado contaminação memética. Tudo aquilo que nós ouvimos, os exemplos que nós temos, aquelas narrativas que nós aprendemos a repetir, principalmente na primeira infância, elas se tornam como se fossem mantras e nós acabamos repetindo ela dia após dia durante muitos e muitos anos da nossa vida, sem nos darmos conta do que realmente tem por trás dessas frases e o quão ruim essas frases são para a nossa vida, no nosso caso aqui, quanto elas nos boicotam para as nossas vendas. Então, tudo aquilo que nós recebemos ao longo do tempo vai que meio que internalizando na nossa cabeça e isso vão criando crenças que não são crenças nossas, são crenças herdadas, mas nós acabamos repetindo essas crenças ao longo do tempo e isso faz com que a nossa performance não seja a melhor possível, inconscientemente falando, tá? Porque muitas pessoas podem achar que isso é uma besteira, mas de forma inconsciente eu acabo mandando uma mensagem para o meu cérebro onde de grão em grão a galinha enche o papo. Assim como outras frases também que eu trago aqui no canal e trago principalmente dos ditados populares, né, e o quão eles interferem na nossa vida e nas nossas opiniões, mas essas justificativas, elas realmente fazem com que a gente tenha uma ideia sobre algo que em níveis inconscientes boicota o nosso resultado. Até porque lá atrás, na tua infância, muitas vezes os teus pais, quando chegavam em casa, onde o salário não era tão bom, onde a comissão talvez não era tão boa, onde até inclusive nos jogos, né, seja num jogo de cartas do final de semana, onde alguém ganhava poucos pontos naquele jogo, mas no final ele conseguia ganhar o jogo todo, diferente daqueles que ganhavam muitos pontos em algumas rodadas do jogo e no final não conseguiam ganhar. Por quê? Porque a justificativa naquele momento era o quê? Olha só, tu vê, de grão em grão, a galinha enche o papo. E olha só que curioso, muitos jogos, eu lembro na minha infância, nós usávamos para contar os pontos justamente milho, né? Que é um dos alimentos principais da galinha. Então talvez seja daí que tenha vindo essa analogia, né? Que se tornou um ditado popular. Mas olha só como isso é muito forte, né? Desde pequeno a gente vem sendo acostumado, moldado dentro da nossa forma de pensar achando que é bom tu fazer várias coisas pequenas, né, para tentar chegar no grande. E se isso de fato acontecer, realmente
conseguir fazer vendas pequenas e depois tu for evoluindo, 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 até que tu chegue na venda grande, tá tudo certo. A minha questão aqui é que tem gente que passa a vida inteira justificando que devagar se vai ao longe e nunca chega no longe. Só que tem um ponto que ninguém para pensar. Olha só, vamos analisar essa frase em específico, né? A galinha, ela é presa, ela não é predador. A galinha simplesmente sobrevive, ela reage ao ambiente. Ela não determina nada, ela não define nada, ela simplesmente sobrevive, que é a função de uma presa dentro da natureza. Ela precisa se alimentar, procriar e sobreviver aos predadores. E um vendedor que age como uma presa, ele jamais vai ser um vendedor de alta performance, porque ele já está colocando como alguém que simplesmente quer sobreviver e que não quer ser engolido pelos outros. Esse engolido pelos outros, de forma literal no nosso dia a dia, seria o quê? Entrar em outros vendedores melhores e maiores e esse vendedor ser demitido. Ou ele se sentir à margem das vendas, do potencial de vendas que a equipe tem. Então, comparar a performance de vendas com uma galinha não é legal, porque ela é presa. E vendedor que vende como presa jamais vai chegar na venda grande. Tu que é vendedor, e todos nós somos, acreditem, precisa agir com intenção, precisa agir todos os dias com determinação. E a intenção que eu falo é sempre todas as ações têm que estar voltadas para a venda em si, por mais absurda que seja em níveis estratégicos, seja em níveis de relacionamento, seja em níveis inclusive de narrativas e narrativas de vendas. Por quê? Porque a intencionalidade em querer vender é o que vai me trazer subsídios para que eu consiga ter informações do cliente e eu consiga fazer essa venda se tornar algo natural. E isso vai servir para todos os níveis. A mesma estratégia que eu consigo utilizar para vender um item de um valor menor agregado, é a mesma estratégia que eu vou conseguir utilizar para vender um item de maior valor agregado. O que muda, na verdade, é só o poder aquisitivo de quem está comprando. Mas não podemos esquecer que do outro lado ainda existe uma pessoa, que são atraídas pelos mesmos vieses cognitivos, que são atraídas da mesma forma como qualquer um de nós, ao contrário do que muita gente pensa. Então cada um de nós tem que escolher o que quer para si. Se quer se comparar a um animal que simplesmente fica reagindo ao ambiente, ou se quer viver com intencionalidade, quer correr atrás dos objetivos, ou talvez ficar a vida inteira justificando porque nunca conseguiu o grande. Ou pior ainda, como alguns vendedores fazem, e dizem que, mas eu prefiro fazer 5, 6 vendas menores do que uma venda só grande. Pelo tempo que se demora para fazer uma venda, né, não necessariamente uma venda grande vai demorar mais que uma pequena. Isso também é uma crença que acaba o vendedor tendo. Se nós formos levar isso a nível racional, o trabalho que dá fazer 5 vendas para receber a mesma comissão que uma venda só daria, racionalmente falando, é muito melhor fazer uma só do que fazer 5. Mas eu gosto do movimento, eu gosto de correr atrás. Ok, então tu tem que ter na mentalidade que o correto é fazer 5 vendas grandes. E não eu prefiro 5 vendas pequenas do que uma grande. Isso é mentalidade de vendas, mentalidade de vendedor que quer crescer, que quer vender mais. Então tu precisa ter e assumir o controle do teu negócio. Ou vai viver reagindo uma vida inteira. E isso não vai ser o que vai te levar para o extraordinário. Mas antes que alguém diga que eu esteja falando mal de venda, porque existe uma outra frase que diz que venda é venda, né? Eu não estou falando mal da venda pequena. Até porque, dependendo do mercado que trabalha, só existem vendas de menor valor agregado. O que eu estou falando é que ficar vivendo de vendas pequenas, usando como justificativa não fazer as grandes, porque aos pouquinhos eu estou chegando lá, essa justificativa não vale para um vendedor que quer alta performance, em função da intencionalidade que precisa ter para esse tipo de vendedor. Até porque a mentalidade desse vendedor que vende as vendas pequenas e se contenta com elas, mas chega uma venda grande para ele fazer, mas não deu certo, eu tive azar, não está correndo da forma como poderia, o cliente é mais difícil. Isso não tem nada a ver com azar ou com cliente difícil ou com pessoas, isso é padrão mental.
tu tá pré-programado a achar difícil quando algo acontece em uma venda grande. Por quê? Nas vendas pequenas, dependendo do teu nicho, dá muito mais trabalho, porque o cliente não tem grana, o cliente precisa fazer conta para comprar, e tu vai lá e tu te desgasta e usa de todo o teu conhecimento para poder ajudar ele a fazer contas e tal, e tu fecha. Agora, quando o problema acontece em uma venda grande, aí tu chega à conclusão que, ai, que azar. Fechou com outro. Não tem nada a ver com azar. Pode ter a ver com incompetência, mas não com azar. O problema é que tu foi acostumado a te contentar com o pequeno. E pequeno várias vezes. Esse é o detalhe. Tu foi condicionado a aceitar que o pequeno é bom, quando na verdade tu poderia ter sido ensinado e programado a buscar sempre o maior. E sabe qual que é a boa notícia? A boa notícia é que tudo isso, como foi programado, pode ser programado de novo de um jeito diferente. A gente não consegue desprogramar o que está programado, como se fosse um software de computador. O que eu consigo fazer é reprogramar e implementar outras crenças diferentes na tua mentalidade, para que tu aí sim possa utilizar frases que vão te levar para um nível diferente e parar de justificar com aquelas justificativas aceitáveis perante a sociedade de que tudo está acontecendo dentro do normal. Só tem um detalhe: para que isso aconteça, tu tem que estar disposto a mudar, a encarar uma realidade de outra forma, a pensar diferente. O detalhe todo é que, para poder fazer isso, eu preciso que tu escute. E aqui não é papo de coach, de tal, aqui é papo de vendedor. É vendedor para vendedor. Não é passar a mão na cabeça e dizer tá tudo bem, continua assim, não. Aqui é papo reto. Eu vou ter que colocar o dedo na ferida. Assim como tu faz com o teu cliente, tu coloca o dedo na ferida para potencializar a dor e fazer ele decidir mais rápido, eu vou precisar colocar o dedo na ferida para te mostrar onde tu está errando para que tu haja rápido e mude o quanto antes. E essa mudança, ela acontece de uma forma muito rápida. Basta internalizar o que precisa ser feito e começar a se reprogramar a partir de agora. A venda começa em ti. Então eu vou pedir para vocês, me segue, curte, compartilha esse vídeo com aqueles vendedores que tu imagina que precisam ouvir isso, com a tua equipe de vendas também, para ti que é gestor, para ti que é vendedor e é proprietário de empresa, para mudar essa mentalidade. Então peço a ajuda de vocês para que nós possamos disseminar as boas narrativas de vendas. E nunca te esquece que a venda começa e termina bem aqui.